Existe um personagem Naruto que quase ninguém realmente entende. Alguém que, apesar de ter construído parte da base do mundo ninja como conhecemos, carrega uma história tão sombria, tão contraditória, que boa parte dos fãs simplesmente preferem ignorar. Na verdade, você provavelmente cresceu acreditando que ele era só mais um líder frio, estrategista, calculista. Mas e se eu te disser que, por trás disso, existe um passado marcado por traumas, perdas e decisões que marcaram não só a vida dele, mas o destino de todo mundo ninja? Esse é o verdadeiro passado do Tobirama Senju. E acredite, depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para esse personagem da mesma forma. Aliás, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que quase ninguém te conta do universo de Naruto. Para entender essa história, a gente precisa voltar bem antes da fundação de Konoha, lá atrás, no auge das guerras entre clãs. Imagine crescer em um mundo onde o conceito de paz simplesmente não existia, onde todo dia você acordava se perguntando se a sua família inteira ainda estaria viva quando o sol se pusesse. Essa era a infância do Tobirama. Ele não nasceu como um vilão, nem como um líder frio. Ele nasceu como uma criança em meio ao caos. E diferente do que muitos pensam, o Tobirama não era só o irmão certinho do Hashirama. Ele era, na verdade, o filho que viu a própria família ser despedaçada pelo ódio. Sabe aquela rivalidade eterna entre Senju e Uchiha? Ela não começou com o Tobirama, mas foi nas mãos dele que ela virou algo institucionalizado. E agora eu te conto por quê. O Tobirama viu seus irmãos morrerem ainda na infância. E isso não foi uma perda qualquer, foi uma sequência de traumas que moldaram sua visão sobre o mundo, sobre as pessoas e principalmente sobre os Uchihas. Porque adivinha quem estava do outro lado da guerra, segurando as armas que tiraram a vida de sua família? Para qualquer criança, perder irmãos já é devastador. Agora imagina perder três, ver seu pai ser consumido pelo desejo de vingança, ver seu irmão mais velho, Hashirama, tentando pregar paz e esperança, enquanto o sangue dos seus próprios irmãos ainda escorria pelo campo de batalha. Foi nesse ambiente que Tobirama cresceu, e diferente do Hashirama, que sonhava com a paz acima de tudo, Tobirama se tornou aquilo que a guerra exigia dele: frio, pragmático e desconfiado, porque no mundo em que ele cresceu, confiar era sinônimo de morrer. E é aqui que começa a parte mais pesada dessa história. Quando Konoha foi fundada, o Hashirama acreditava que Uchihas e Senjus poderiam finalmente viver em paz, mas o Tobirama não acreditava nisso. Na cabeça dele, os Uchihas eram perigosos, não porque eles nasciam maus, mas porque o próprio poder deles era movido pelas emoções. Emoções que, em tempos de guerra, se transformavam facilmente em ódio. E não, isso não é só uma opinião que ele jogava no vento, e é uma crença que ele levou tão a sério que começou a criar estruturas dentro de Konoha para controlar esse risco. Você já parou para pensar por que justamente os Uchihas foram colocados para comandar a polícia da vila? Isso não foi uma escolha aleatória, foi na prática uma forma elegante e cruel de isolar e vigiar aquele clã. Por fora parecia uma honra, vocês são responsáveis pela segurança da vila, mas por dentro era uma prisão disfarçada. Era uma forma de afastar os Uchihas do centro do poder político, enquanto mantia eles sob vigilância. E sabe qual é a parte mais doentia disso tudo? Essa política não nasceu de puro preconceito, ela nasceu do medo que o Tobirama carregava desde criança, cada vez que lembrava dos corpos dos irmãos estirados no campo de batalha. Só que aqui vem a virada. Por mais que essa história pareça simplesmente um arco de vilão, na verdade ela revela algo muito mais humano, porque o Tobirama não odiava os Uchihas porque era mal. Ele temia o que eles poderiam se tornar, e esse medo era, sim, fundamentado nas cicatrizes que a guerra deixou nele. Ao mesmo tempo, e aqui entra uma parte que poucos falam, o Tobirama também foi o cara que criou a maioria das estruturas que mantiveram Konoha de pé por décadas. Foi ele que criou o sistema de academias ninjas, além de desenvolver os exames Chunin e mais. Foi ele que estabeleceu o
sistema burocrático que, até hoje, mantém a vila funcionando. Mas a que custo? Porque se de um lado garantiu estabilidade, do outro ele plantou sementes de desconfiança, segregação e rancor. Sementes que, anos depois, germinaram no massacre do clã Uchiha. E mesmo que ele não estivesse mais vivo para ver, as estruturas que ele deixou foram o palco desse episódio sombrio da história ninja. A verdade é que o Tobirama não foi nem herói, nem vilão. Ele foi um produto de um mundo quebrado. Um mundo que ensinou para ele que amar é perigoso, que confiar é fraqueza e que a única forma de sobreviver é estar sempre um passo à frente do próximo inimigo. E talvez, só talvez, a maior tragédia da vida do Tobirama não tenha sido perder seus irmãos, mas sim nunca ter conseguido se curar disso. Se essa história te fez olhar pro Tobirama de uma forma diferente, então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos para você. E olha, se você curtiu esse vídeo, tem mais um aparecendo na tela agora que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica lá e continua comigo nessa jornada pelo universo ninja. Obrigado por assistir até aqui, valeu, tamo junto e até a próxima.